Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto. Começamos o nosso dia meditando a Palavra de Deus. Começamos o nosso dia fazendo a nossa Lex Divina, a nossa leitura orante da Palavra de Deus. Neste dia eu quero dar graças ao Senhor por todas as pessoas, por você que tem sido fiel a cada dia, a cada manhã ou a cada noite, nesse segmento da Palavra de Deus. Você que tem sido fiel fazendo a Lex Divina, você que tem divulgado a Lex Divina, nosso muito obrigado. Você se torna um evangelizador, um colaborador conosco. E nessa quarta-feira, que é um dia dedicado a São José, dia dedicado à providência, queremos agradecer também a todos os nossos padrinhos missionários, nossos benfeitores, aqueles que ajudam a obra de Deus a acontecer. E dentro dos nossos padrinhos e nossos benfeitores, nós temos muitas pessoas que vivem essa graça da Lex Divina. Temos recebido tantos testemunhos, tantas ações de graça do que a palavra de Deus ela tem realizado na vida de cada um. Recebemos um testemunho de uma senhora que disse: irmã, quando eu não faço a Lex Divina, parece que o meu dia está vazio, e quando eu rezo, é como se Deus me desse pista, me mostrasse o que eu devo viver. E durante o dia, quando há uma situação difícil, eu lembro daquela palavra, daquele salmo que a igreja nos trouxe hoje. Então é uma comunhão, não com a comunidade de Sementes do Verbo, mas com a igreja, com o mundo inteiro que neste dia medita a palavra de Deus. Então, eu de fato quero fazer esse convite a você a ser fiel, tendo vídeo, não tendo vídeo, não deixe de viver a Lex Divina, não deixe de divulgar. É muito importante quando você manda o link para outras pessoas, é muito importante quando você coloca no comentário do vídeo a sua ação de graças. Muitas pessoas escrevem lá: irmã, bom dia, Deus abençoe. Deus abençoe, mas é muito bom também quando você pode partilhar a palavra de Deus, quando você pode dizer: olha, hoje a palavra de Deus na minha vida tem essa situação, tem sido essa graça. E sobretudo quando você também coloca a sua intenção de oração, porque a nossa comunidade se une às suas orações, às suas intenções, aquilo que você traz no coração. E também um outro convite é você se tornar um benfeitor, um padrinho missionário. Você pode ajudar a obra de Deus, você pode fazer com que a semente da palavra de Deus alcance muitas pessoas. Então a nossa comunidade tem missões em vários lugares do mundo, sobretudo em países bem pobres, onde você pode também ajudando, contribuindo de forma material, se tornando um padrinho missionário, se tornando um benfeitor, ajudando a obra de Deus a crescer e a palavra de Deus ser semeada no coração de muitas pessoas. Por isso eu quero, nesta quarta-feira, dar o meu muito obrigado a você que já tem nos ajudado e você que tem sido fiel também a essa prática da Lex Divina. Hoje a nossa igreja faz memória de São Pio X Papa. José Sarto, mais tarde se tornou Papa Pio X, nasceu na Itália em 1835 e faleceu em Roma em 1914. Foi cardeal de Veneza e eleito Papa em 1903. Realizou profundas reformas litúrgicas, valorizando o canto sacro. Incrementou o movimento bíblico e elaborou um novo catecismo. Incentivado por seu exemplo a trabalhar na vinha do Senhor, aprendamos com ele a celebrar dignamente os divinos mistérios e recebê-los com fé. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura retirada da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza dizendo-lhe: assim fala o Senhor Deus aos pastores. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós vos alimentais com o seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ferida. Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procurastes a ovelha perdida. Ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país,
e ninguém perguntou por elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presa de todos os animais selvagens, por falta de pastor, e porque os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, mas apacentaram-se a si mesmos, e não as ovelhas. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor, e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. A leitura de hoje na profecia de Ezequiel é uma exortação aos maus pastores. Primeiro, ele vai exortar os pastores que não apacentaram as ovelhas, mas apacentaram a si mesmos. Vai falar daqueles pastores que não cuidam do rebanho, mas que só cuidam de si, só olham para si. E ele vai dizer, ele vai exortar que os pastores não foram atrás da ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, não curastes a ovelha ferida. Mas ele vai exortar aos pastores que dispersaram as ovelhas. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor. E a gente sabe que Jesus é esse bom pastor que deixa as 99 por uma. E o pastor aqui, na profecia de Ezequiel, é um pastor centrado em si mesmo, não é um pastor que cuida das ovelhas. E ele vai fazer toda uma exortação, ele vai se chatear ao ponto que ele vai retirar as ovelhas, ele vai retirar o pastoreio e vai retirar as ovelhas. E já na leitura ele vai dizer: eu juro por minha vida, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presa de todos os animais, não apacentastes as minhas ovelhas, mas apacentastes a si mesmo. Então, por isso, o Senhor vai reclamar as ovelhas de volta e vai tirar o pastoreio. Então, cuidado, porque todos nós somos pastores, uns dos outros. E se nós não cuidamos daqueles que o Senhor nos confia, o Senhor retira de nós as ovelhas, mas também retira de nós o pastoreio. E a leitura é essa exortação da vigilância, do cuidado e do ministério que nos é confiado. Sobretudo aqueles que são pastores na comunidade, em casa de aliança, pastores dentro da nossa casa, um pai de família, uma mãe de família é um pastor. E o Senhor que hoje vai de fato dizer, se nós não cuidarmos, nós devemos prestar conta das ovelhas que nos foi confiado. E assim ele termina: eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Então, peçamos ao Senhor de não sermos maus pastores, mas ao contrário, de verdade, sermos atentos ao ministério, ao pastoreio que nos é confiado. O salmo de hoje é o Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminham e restauram as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Então, o salmo de hoje é o salmo do bom pastor, que vai falar que o bom pastor é aquele que conduz as suas ovelhas, é aquele que cuida, que leva a descansar, é o contrário da primeira leitura, O pastor é aquele que leva as ovelhas a repousar, que restaura as forças, que guia no caminho bem seguro. É aquele que ajuda a passar pelo vale tenebroso, que protege contra o mal. Ou seja, o salmo de hoje é um consolo e ao mesmo tempo uma exortação do que é o bom pastor. Claro que o bom e perfeito pastor é Jesus, mas todos nós somos convidados também a sermos esse bom pastor que cuida das ovelhas. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão,
que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhe disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a estes, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estais com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O evangelho de hoje parece um evangelho da injustiça, mas ao contrário, a lógica do Senhor, ela é contrária à nossa lógica humana. Nós olhamos por aquilo que nós achamos que é justo, por aquilo que nós calculamos, mas os cálculos do Senhor vai de acordo com o que Ele deseja dar a cada um. E o evangelho de hoje é uma continuação do evangelho de ontem, porque ontem falava também que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Na lógica de Deus, o importante é sermos fiéis a Ele. Então, que neste dia peçamos ao Senhor essa graça, de sermos fiéis ao Senhor sem calcularmos, mas de recebermos a recompensa devida e necessária, ao qual nós fomos chamados. Temos uma bela quarta-feira neste dia e que Deus os abençoe.